Então, já começamos a nossa atividade. Primeiro eu quero dar, né, as boas-vindas tanto ao Márcio, como aos nossos estudantes do curso de Gestão Pública para o Desenvolvimento Econômico e Social da UFRJ. Nós hoje vamos fazer uma atividade de extensão, rodas de diálogo, acesso aos serviços públicos e consolidação da cidadania. Nós vamos falar um pouquinho do tema em breve, mas sobre a extensão, nós temos como objetivo, finalidade, tratar os temas da gestão pública, os temas do Estado, os temas da democracia, da Constituição, dos serviços públicos e escolas públicas da região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, essa atividade mesmo que hoje nós vamos realizar, né, com o colega do CIEP 386 de Bangu, vem de uma atividade que nós realizamos presencialmente em 2019, né, que nós conhecemos a escola, foi muito rico essa atividade. E agora eu passo a palavra para que vocês se apresentem, ainda que brevemente, né, para então a gente convidar o Márcio para ele apresentar esse trabalho que ele faz no CIEP. Então eu passo a palavra para vocês, tá bom? Boa tarde, meu nome é Washington, eu sou aluno já da UFRJ pelo curso de Gestão Pública para o Desenvolvimento Econômico e Social, e é com uma imensa honra, né, que a gente recebe o Márcio de Lemos, né, que é o criador do pré-vestibular 386, ele que teve essa iniciativa, e eu gostaria muito de ouvir ele agora, Márcio, passar a palavra para você. Boa tarde. Meu nome é Márcio, era estudante de ensino médio, terminei meu ensino médio no ano passado. Já nesse sistema à distância, né, iniciei o projeto que o ideal dele, na verdade, era para ser presencial, né, inicialmente. Só que como veio a pandemia, a gente teve que se adequar muito ao que deveria se acontecer, né, porque tudo foi para online, né, tudo foi pro remoto. E tínhamos que nos adaptar a essa forma. O pessoal vai se apresentar ainda ou já posso começar a falar do projeto? Não, pode começar a falar sobre o que motivou o projeto. Então, justamente essa dificuldade de ensino que a gente estava tendo já desde o início de 2020, né? Porque a gente foram 15 dias pós-carnaval de aula presencial, né? E depois, no dia 15 de março, a gente já se viu no online, tendo que aprender a mexer em plataformas digitais, teve aquele boom de curso online. E como a gente estava se preparando para um projeto em 2020, né, para ajudar os estudantes já nos colégios públicos, né, pelo menos na nossa escola, né, já tinha o Partiu Universidade, né, que já existia na nossa escola, só que os professores acabaram desanimando o projeto. E aí, quando houve a iniciativa dos alunos, né, do próprio Grêmio, montar isso, eles começaram a ficar animados de novo, né, porque uma coisa é o professor estimular o aluno a estudar, né, outra coisa é o aluno motivar os outros alunos a buscarem conhecimento. E isso, para eles, foi fantástico, né? E eles apoiaram a ideia, abraçaram, chegaram junto. Só que veio a pandemia e aí desacelerou tudo de novo. Aí desmotivou o próprio Grêmio, né? A gente estava desistindo do projeto. A gente já tinha desistido. A gente começou, vai durar só 40 dias. Depois vai durar só... Mas em junho acaba. Em junho já acabou. A gente vem presencial. E a gente viu que não ia mais acabar. Quando chegou em abril, eu já tinha caído a real de que não ia acabar ali, né? E aí eu comecei a pensar uma forma de manter esse projeto, né? Para as pessoas que tinham acesso à internet, né? Mas mesmo que tinham acesso, um acesso limitado, né? Porque o nosso projeto, vocês podem ver no decorrer do que eu vou contar do projeto, né? Ele sempre se baseou em pessoas que não têm grandes pacotes de internet, né? Caso tenham um pouco de crédito, já conseguiam ter acesso a essas aulas. Aí o projeto se iniciou mais ou menos assim, a partir dessa ideia, né, de necessidade. Você já falou, né, sobre alguns desafios que teve já no início e que até motivaram a criação do projeto em si. E a gente gostaria de saber se existem mais alguns desafios que apareceram ao longo
do projeto? Como você já começou a falar um pouco sobre a pandemia, se você poderia entrar em mais detalhes sobre isso e até mesmo falar sobre outros que apareceram no decorrer. Então, desde o início do projeto, a gente já começou com dificuldade, né? Foi até o fim. Porque o início de dificuldade era realmente a pandemia e aí iniciamos. Depois do início, né, a gente não tinha grade totalmente fechada dos professores, né? Porque são 11 disciplinas que a gente queria ter. 12 até, para a gente fechar um de inglês e um de espanhol. Para quem quisesse, quem escolheu o Enem, inglês e espanhol, ter acesso a essas matérias também, essas disciplinas. Aí o segundo desafio foi achar professor para tanta matéria, né? E aí a gente tentou buscar, a gente conseguiu de português, por exemplo, um que seja da aula de gramática, né? Um de redação e um de interpretação textual. Para a gente conseguisse ter todas as disciplinas realmente fechadas, sabe? Para a gente conseguir ter uma redação boa, ter acesso, um acesso gramatical bom e uma interpretação de texto ainda melhor, né? E aí a gente já tava planejando já isso. Só que para achar isso é complicado, porque assim, na minha escola, professores são assim, são mais de idade, né? Tem uma idade um pouco mais avançada e não sabe mexer muito bem em tecnologia, não tem esse conhecimento. Então a gente teve que buscar em outras escolas estaduais. A gente conseguiu buscar pessoas que acabaram de se formar também, a gente começou a buscar gente que estava sendo faculdade, já queria ter uma experiência mais próxima com o aluno, ou então que estava terminando o período para já motivar ele a dar aula e nos motivar também a aprender. Depois do desafio, a gente começou com os alunos, com 120 alunos, mais ou menos, no projeto. 120 alunos. Pode parecer um número pequeno para uma escola que tem grandes alunos, né? 2.000 alunos, por exemplo. A escola atende 2.000 alunos. Ter 120 pode parecer um número baixo, mas a nossa turma, cada turma tem 30 alunos, mais ou menos. 3 acessam, 3 mais ou menos, de 3 a 6, participavam das aulas online. É um número muito baixo, muito baixo. Eu entrava na sala, tinha um professor com mais 2 alunos. Às vezes, ninguém entrava, né? E para a gente ter esse projeto com 120 foi uma vitória muito grande para a gente, sabe? Porque a gente conseguiu alcançar um número que não tinha conseguido alcançar na escola. E aí, no decorrer do projeto, esse número foi um boom, né? Chegou, e aí os professores animaram, porque eu acho que é uma corrente, né? Quando os alunos chegaram junto, né? Professores e alunos chegam junto no projeto, motivam os professores e os alunos a continuarem no projeto, né? É algo bem interessante, uma corrente do bem, mais ou menos, né? Uma corrente de ensino que funciona. E aí a dificuldade depois era manter esses alunos, porque eles gostaram. Agora, como manter eles aqui? A gente perdeu alguns alunos no decorrer do curso, porque realmente não é não é o que deveria ser, né? A gente queria o ensino presencial. Manter um aluno no ensino presencial é muito mais fácil, né? Você ter ele ali do teu lado, qualquer coisa você troca uma ideia com ele. Não, porque tá assim, vamos motivar e tal. E ainda tem a pressão psicológica, que provavelmente muita gente foi batida durante a pandemia. E aí, enfrentar tudo isso, a distância, porque além do apoio, a gente tinha um apoio emocional nos grupos, né, que a gente compartilhava, os alunos, né? A gente tinha uma relação mais entrelaçada entre os alunos, né? A gente poderia ter umas trocas ali, mas era tudo online, né? É uma troca virtual. A gente queria mesmo uma troca presencial. E aí segurar uma quantidade de 120 alunos, monitorar 120 alunos, assim, foi um processo bem complicado, uma das maiores dificuldades. E aí no decorrer como foi diminuindo, eu já tive que buscar algumas outras formas de segurar. Aí eu comecei, por exemplo, a dividir professor. Porque, por exemplo, tem aluno que simpatizava mais com tal professor e alunos que simpatizavam mais com outro professor. E eu intercalava. Para não cansar o professor, que eles faziam aulas gratuitas, né? Eu comecei a dividir, 15 dias um, 15 dias outro. Então, a cada 7 dias tinha um professor diferente, né? E eles conseguiram ficar mais motivados, né? Porque mudava a forma de aprender e aí incentivava eles mais a conhecer o outro professor, né? Porque, por exemplo, eu não conheço esse tal, aí já vai na aula e assiste, participa e já vê uma outra forma de ensino. E eles vão buscando entender mais como funcionam essas disciplinas. Mas inúmeras dificuldades foi a pandemia, né, a maior, e por conta dela surgiram milhões de outras. Aí foi aprender a mexer nesses aplicativos, né? Inclusive, para a gente, como eu falei dos gastos dos dados móveis, né? A gente usou também o Facebook, né? Porque tinha a opção daquele Facebook Lite, não sei se todo mundo conhece, mas o Facebook usa menos consumo de internet
E a gente gravava as aulas no Meet e postava lá. Aí o professor fazia uma live lá no Facebook, que não consome muitos dados. Para quem não participou ao vivo, porque o Meet consome um pouco mais de internet, a gente fazia pelo Meet, gravava pelo Meet, postava na plataforma do Facebook. E lá os alunos tinham acesso às aulas. Aí o professor fazia uma live para complementar quem não estava, né? Porque lá o consumo de dados é um pouco menor. Então a gente foi buscando trilhar essas dificuldades para tentar fazer o projeto caminhar até o final do ano, né? Aí foram essas dificuldades mais ou menos que a gente conseguiu enfrentar no decorrer É, do Márcio. curso. Márcio, eu também fiz o pré-vestibular comunitário também, e no meu também percebia muito isso que você falou, da dificuldade de se conseguir professores, né, para conseguir fechar a grade, garantir aulas para todo mundo. E eu imagino realmente que durante a pandemia isso deve estar pior ainda. A questão do estímulo dos alunos, que tem toda uma questão cultural já que desestimula o aluno o aluno de baixa renda, né, a sonhar com a universidade. A questão do ensino à distância deixa eles, eu imagino que deixa eles realmente um pouco mais desestimulados. E eu queria saber se você sentiu alguma falta ou você acha que poderia ter algum apoio da Secretaria de Educação no sentido de prestar auxílio técnico, no sentido de disponibilizar professores para esses cursos pré-vestibulares. Você sente falta disso? Você acha que isso deveria ter, até mesmo na questão da divulgação nas escolas, que esse pré-vestibular existe? Você acha que isso poderia ter? Assim, a divulgação seria algo muito válido, né? Porque seria um link mais fácil entre o aluno e o professor, né? Divulgar, porque o alcance que um aluno, por exemplo, tem é muito menor do que, por mais que eu conheça, assim, eu consegui divulgar para bastante gente, eu consegui alcançar bastante gente, mas eu acho que a secretaria conseguiria ter um alcance muito maior disso, de um número muito mais significativo, né? Em relação ao projeto, alcançaria muita gente. E eles só souberam do projeto no final do ano, na verdade. Demorou um pouco para chegar até eles. Eles só souberam da existência do projeto quando criaram, onde eu apresentei o projeto pela primeira vez, né, naquele webinário. Eles só souberam da existência no final, né, do projeto. E aí, quando eles foram abraçar a ideia, já estava praticamente acabando, né. Esse ano já, eu terminei o ensino médio, mas eu posso ainda, eu estava conversando com a diretora e tal, da gente manter esse projeto nesse ano. Eu já fora da escola, mas ainda auxiliar como tentar fazer o que eu fiz, né, repetir, para que mais alunos sejam atendidos no ensino letivo, porque eu acho que vai continuar, vai ser a mesma forma do ano passado, né? Vai continuar no ensino à distância por conta da pandemia e para não prejudicar mais alunos ainda, né, para a gente tentar, porque o objetivo nunca foi substituir perfeitamente o ensino presencial, que eu acho que não tem como, é impossível, mas é para diminuir esse, porque o ensino público ele já é muito reduzido, né? O ensino público estadual do ensino médio, mais ou menos. Ele já é muito reduzido. E aí, existe uma grande diferença entre do ensino médio público e o ensino médio particular, por exemplo. É muito distante um ensino do outro. É muito distante. Então, o nosso objetivo, na verdade, era para diminuir essa distância que colocam, né? Impõem sobre a gente, né? E a gente tentou fazer com que essa distância fosse um pouco menor, né? Reduzir o impacto negativo que a pandemia trouxe para a gente, ao mesmo tempo tentar alcançar uma vaga na universidade pública, né? Que é um direito também nosso. Márcio, assim, uma pergunta bem simples. Como eu não conheço o projeto nem nada, eu gostaria de saber, tipo, se vocês têm o entendimento de quem é o público de vocês, né? Tipo, da onde são os alunos, né? Qual o objetivo deles, né, em participar do projeto como se, então, tipo, entrar na universidade, beleza, mas qual é o curso, se tem esse entendimento, né? Se eles são de uma certa parte, né, do bairro, né? Se eles são de favelas, se são em maioria homens ou mulheres. Vocês têm isso? Então, quando iniciou o projeto, né, a gente fez a inscrição pelo link do Google, né? Aqueles formulário Google, né? E fazia várias perguntas sobre o curso que eles desejam cursar,
pontos até meio pessoais, para a gente já ter uma noção de que tipo de aluno que a gente estaria lidando, né? Porque cada um tem a sua realidade, a gente tenta alcançar mais ou menos todas elas, né? Mas a gente pode tirar, em maioria, na verdade, aqui é menos que Bangu, né? Porque Bangu é um bairro bem extenso, né? Aqui seria um bairro mais inferior a Bangu, um bairro meio que sub, né? Embaixo. Então a gente atende, a escola do CIEP atende muitas favelas ao redor, né? A gente tem Catiri, Vila Aliança, Vila Kennedy, Senador Camará, tem bastante zonas, né? As periferias estão bem perto. A gente tem alunos da Vila Kennedy, da Vila Aliança, né? Tinha mais mulheres do que homens, sim. Alunos com renda baixa ao extremo, né? Porque na pandemia teve alunos que ficaram desempregados, né? E precisaram do auxílio de cesta básica, como a escola doou. Então, a gente estava lidando com pessoas que realmente estavam precisando realmente, né, disso. Teve momentos que a gente teve que ajudar com... A gente ajudou alunos que estavam precisando de crédito para a internet, a gente teve que já participar do projeto, que em algum momento da pandemia, no decorrer do projeto, precisavam de... Não tinha mais dinheiro para colocar crédito, tiveram que optar por seguir o projeto. A gente teve que fazer uma correntezinha para ajudar ele a pagar o crédito dele do mês, para ele conseguir ter acesso a essas aulas, né? E todos eles, assim, já tinham decidido desde o início qual curso fariam na faculdade, né? Todos eles não... Tínhamos que querer ser professor, ou então oferecer o que eles tinham conhecimento ao outro. Em maioria era mais o pessoal queria fazer mais humanos do que exatas, enfim. A gente começou a ter essa noção desde o início do projeto já. Quando foi diminuindo, né, o número de alunos, ficou ainda mais claro a necessidade, né? Quando iniciou, como tinha 120, né, era muita gente para eu conseguir monitorar tudo. Mas quando foi reduzindo, né, eu consegui ter um senso maior disso, né, de quem era realmente, porque muitos eu via na escola, né? Eu estudava lá também, eu via na escola, mas a gente não conhece ninguém. Isso aí ficou fato pra gente. Eu não conheço nada do outro, não conheço nada, porque a gente via, talvez um oi, boa tarde, mas realmente eu passei a conhecer os alunos nesse projeto, né? A gente conheceu verdadeiramente a dificuldade, a necessidade, e aí a gente pôde encontrar e se assemelhar no que dificultava e nos ajudar para que facilitasse, entendeu? Eu fiz o pré-vestibular em um tempo bem distante da Covid, né? Então era bem diferente. E mesmo naquela época a gente sentia uma necessidade muito grande de amparo em relação ao psicológico, fica bem uma pressão bem pesada. E vocês conseguiram desenvolver alguma coisa relacionada a isso no projeto? Porque com a Covid foi mais pesado ainda para os alunos, né? Até a motivação de continuar indo e querer de fato entrar com tudo que estava acontecendo, com tudo que está acontecendo. Então, essa foi uma das maiores dificuldades que a gente teve, de não deixar que o desespero, né, e até pós-prova do Enem, né, muitos eles ficaram muito chateados com a nota, e um ano muito atípico, né, muito diferente. Então, os professores e os próprios alunos um davam um apoio ao outro, porque a gente tentou não criar expectativa com essa prova, né, porque por mais que a gente tivesse um ensino bom, os professores bons, bem preparados para nos ensinar, na hora da prova existem milhões. Minha primeira Enem foi ano passado, eu nunca tinha ido fazer experiência, né? E aí realmente passa muitas coisas pela cabeça, passa o desânimo, o desespero, realmente toma conta. Em um ano de pandemia a gente fica olhando para o lado, fica meio preocupado com a situação. E nesse ano teve muita abstenção e falta, né? Porque realmente o psicológico estava muito abatido. A gente viu isso a gente encarou isso desde o início do ano. De março para cá, nós do projeto lidamos com desespero, com desânimo, pessoas indo, pessoas voltando do projeto, a gente teve que repor matéria. Eu não consegui monitorar, não tive controle de conseguir monitorar todos os alunos. A gente falhou nessa parte aí, de tentar cuidar mais do psicológico, porque o apoio a gente conseguiu ter um do outro, né? Basicamente um do outro.
e os professores ofereciam esse apoio mais emocional, né? Em relação à ajuda, ou então deixando que a prova não avaliasse o nosso conhecimento, porque eles conheciam a gente, né? Eles conheceram a gente durante a pandemia e viram qual era o nível o nível que a gente queria chegar, né? Eles sabiam o nosso potencial e não deixaram de desanimar em relação a isso, né? Não tem como uma prova avaliar tudo que eu sei e deixando isso bem claro, reforçando isso. Mas convencer um aluno de que essa prova não vale a vida dele é complicado, porque normalmente não vale. Mas um aluno deseja tanto uma universidade, né, o sonho da maioria das pessoas que moram nessas situações, né, que vivem nessas situações, que para eles é uma chance de mudança, né? Então, convencer eles de que realmente não avalia, mas é difícil, é complicado. Teria que ter mais um apego psicológico, algum profissional para ajudar a gente nesses meios mentais, né? Porque ficou pesado. A minha questão é o seguinte, como a professora Débora já disse, em março, primeiro eu vou parabenizá-lo pelo trabalho. Em 2019, eu também estive lá. Eu, assim, vou me apresentar, sou a Constância, mas sou de Angola. Você esteve lá neste período e eu acredito que você deve lembrar, né? Nós conversamos, o grupo interagiu muito bem com a turma que esteve presente, fomos muito bem recebidos. E eu também fiz, assim, como eu explanei lá naquele dia, eu também fiz pré-vestibular comunitária. Como estudante estrangeiro, eu tive que aprender muito sobre o Brasil, geografia e tudo mais. Essa foi a minha experiência e eu consegui. Estou atualmente no 6º período do GP10, por isso estamos aqui a conversar. Mas o que me chamou a atenção naquele dia foi a questão de uma jovem, né? Nós interagimos, passamos a tarde toda, saímos de noite de Bangu, conheci mais um lugar que era Bangu, só conheci o centro, tinha muito calor, o pessoal fazia meteorologia por Bangu, então isso me chamou a atenção, que lá foi muito suave, muito gostoso, e a jovem era negra, e ela disse o seguinte, que a questão de cotas, ela tem muita vergonha, porque ela teria que entrar na universidade por uma questão de mérito, e que a própria mãe havia dito isso para ela. Me preocupou, aí demorei mais tempo conversando com ela, com vários estudantes, né, alunos, e me senti na obrigação de desconstruir essa ideia. Tá? A bocado na sua explanação, disse que pessoas com mais idade têm dificuldade agora nesse teu projeto é aprender a questão do aplicativo, foi uma das dificuldades também. A minha pergunta é, para não me alongar mais, se existe um estímulo por parte das famílias, até porque, Márcio, eu sei que o tempo é curto, vocês estão trabalhando remotamente e também tem um intervalo muito pequeno, né, das suas ações, né? Então, se deu para notar a adesão dos familiares com relação a esse projeto, como é que você vê isso? Por menor que seja alguma experiência a respeito. A outra pergunta, como você vai assim trabalhar a questão da divulgação com relação às coisas? Porque é muito importante que as pessoas tenham a informação correta. Às vezes não são jovens, mas sim os próprios pais. A informação já chega enviesada para o jovem. Então, a experiência dessa jovem, existem muitas outras, eu acredito. Então, assim, Márcio, minhas perguntas são essas. Como você pensa em resolver, pelo menos em enfrentar, né, as dificuldades são tantas, como você deseja trabalhar isso, né, com relação às cotas, e se os pais, os parentes responsáveis têm tido adesão com relação ao seu projeto? Só isso. Obrigada. Né? A gente teve problemas, sim, com familiares. Tivemos alguns problemas, sim. Até em relação à rotina, né? Porque para os responsáveis, né, em alguns responsáveis, alguns pais, o aluno tinha que estar em casa fazendo coisas de casa, né?
Se estava em casa, tinha que ajudar em casa. Ou então era para fazer comida, para ajudar o irmão. Tinha aluno estava em obra, então tinha que estudar em obra. Então, o tempo que eles tinham para estudo era muito pouco. Não teve realmente ensino. O ensino deles foi abatido não só na questão de não ter o presencial, mas de não ter o tempo que eles tinham para estudar, sabe? Porque a escola obrigatoriamente dá 4 horas e meia, né? A pessoa tem que estudar 4 horas e meia por dia, ou tem uns colégios que puxam para 5, 6 horas. Mas em casa não teve essa rotina, né? Eles tinham que entregar um trabalho, o trabalho era do ensino médio, né? 3 trabalhos por dia, mais ou menos, a hora que quisesse, né? Era o dia inteiro. E aí tinha aluno que atrasava a atividade, então só podia entrar uma vez na semana, porque a mãe deixava, né? O pai deixava esse tempo curto. E quando souberam da existência do projeto, implicaram muito com os alunos por conta disso, né? Por esse tempo, né? Por esse tempo ser curto, ou então é desnecessário focar tanto no que pode acontecer ou não. Aí começaram a falar que teve aluno reclamando que o pai torcia para o Enem não ocorrer, né? Até deveria, acho que eu concordo que deveria ser adiado, sim, porque no momento que foi, não achei válido, realmente. Mas eles, além do apego psicológico que a pandemia já trouxe, né? Teve muita pressão dos pais em relação ao estudo, né? A gente ouve e combater a desinformação deles foi muito complicado, porque eu tive que buscar professores, né? Porque eu sozinho, falando com os pais, eles não acharam, não viram autoridade no aluno, né? Eu tive que chamar alguns professores da própria direção para jogar nos grupos do WhatsApp que tinha com os pais, lançar no Facebook, nas plataformas que a escola tinha, né? Que eles veem um número mais formal, talvez, na mente deles, para entender de que o projeto era assim, um complemento educacional, mas não deixava de ser necessário, ainda mais nesse momento, que tudo, na verdade, não tinha mais nada realmente autorizado, né? Era tudo complemento, porque nada realmente valia como algo realmente formal e educacional, né? Até o próprio remoto não valeu como, não foi mais que um complemento do que aula. Para a gente ter uma noção, não tinha aula em vídeo, era um trabalho escrito e era mais basicamente interpretação de texto, né? A gente lia e respondia. Isso em todas as matérias. Não tinha aula, não tinha, a explicação era muito rasa, pouco tempo para várias turmas, num curto horário, era muito difícil. Foi organizado rápido demais, né? Logo, os professores também viam isso, né? Porque a cada momento havia uma nova resolução da SEDUC e os professores tinham que dar um jeito muito rápido de fazer diferente. E aí, na outra semana, já tinha uma outra resolução e eles tinham que mudar e aprender a mexer em outro aplicativo. Então, o tempo foi muito rápido, muito curto o tempo de espaço, né? De aprendizado e de passar para o aluno que aprendeu e de ver o resultado para passar outra coisa, era muito rápido. A gente não conseguia ter esse controle. Então, a aula remota foi um complemento. A gente queria buscar realmente um ensino, né? O projeto foi focado no ensino mesmo. Poderia não ser declarado o principal, mas para os participantes era o principal. O ensino remoto da escola se tornou complementar pelas aulas que a gente tinha ao vivo, né? Porque a gente tinha mais ou menos 1 hora e meia de aula de cada matéria. Então, ao vivo, explicava ainda o que a gente queria entender, né? Tudo que a gente queria, tinha uma parte de tirar dúvidas. Então, o ensino real foi esse, né? E para os pais entenderem isso, foi muito complicado. A gente teve que buscar ajuda de pessoas mais velhas, já buscando formalidade na escola, né? Por conta até, porque eu acho que se a SEDUC já declarasse, né, um projeto válido, assim, seria mais fácil dos pais meio que aceitarem essa aceita do projeto, do aluno no projeto, né? E em relação às cotas, né, a segunda pergunta, né, a adesão em relação às cotas, a gente não teve, assim, não lembro de um momento que a gente teve que enfrentar isso, né? A única dúvida que surgiu durante as cotas, né, era as cotas em relação à renda familiar, né? Porque começaram a surgir dúvidas se realmente valia a pena entrar numa cota, mas aí o professor teria que explicar, parar uma aula para explicar, porque realmente eles
realmente entra na mente das pessoas, né, que a meritocracia pode realmente valer, de que isso não é o direito dela, ou que... Então, para rebater isso, foi, assim, tem pessoas que, eu acho que a pressão familiar, ou então o usar a internet, né, porque no ano de desinformação, né, porque o que mais teve nesse ano, no ano de 2019, foi corrente de 2019 2020, né, pós 2018, vamos falar assim, 2018 para cá. Existe uma corrente muito grande de desinformação e notícias falsas. Então, assim, para uma pessoa que está em formação de conhecimento, para influenciar é muito fácil, né? Qualquer pessoa com um pingo de maldade, né, consegue influenciar uma pessoa pro negativo, assim, fácil, né? Começa a dizer besteiras realmente em relação às cotas e para construir de novo o pensamento é muito complicado. A gente teve que partir desde o início já, informando como seria, explicando o SISU, o ProUni, como entrar depois da prova. O que acontece? A gente teve um ensino, né, das matérias, das disciplinas, mas ao mesmo tempo os professores iam explicando como funcionava o pós-ENEM, para os alunos ficarem o antes e o pós-ENEM, né? Para eles já explicarem como ingressar, né, o que fazer com a nota, como aplicar ela nas disciplinas que você queira fazer, e assim ter a continuidade ao curso, né? Porque senão ficaria muito mais difícil para a gente. Jonathan, antes de você começar a falar, eu queria acrescentar um comentário também sobre a questão de desestimular, essa questão do desestímulo dos alunos, é que eu sou de baixa renda também, né, sempre fui, e eu sei que as nossas famílias, elas pressionam muito a gente a começar a trabalhar desde cedo. Eu tive que trabalhar quando eu fiz 16 anos, já sofri muita pressão para começar a trabalhar, e eu realmente comecei a trabalhar, e assim, parece que eles querem mais que a gente comece a trabalhar do que a gente terminar nossos estudos, entendeu? Eu lembro que quando eu larguei a escola para trabalhar, eu não sofri crítica nenhuma, mas quando eu parei de trabalhar para entrar na faculdade, eu fui super criticado e eu sou criticado até hoje. Quando começou a pandemia, minha família começou a me pressionar muito para eu arranjar um emprego, e até hoje eles insistem nisso, tipo, falam, cara, começa a trabalhar, que não sei o quê. Cogitou até eu cancelar a faculdade para eu começar a trabalhar, e eu acho que nós, alunos de baixa renda, a gente sofre muito essa pressão e isso desestimula a gente demais, assim. Era só esse comentário que eu queria acrescentar antes de passar a palavra para o Jonatas. Então, Aston, eu compartilho da mesma sensação que você, do mesmo sentimento, né? Eu tive, inclusive, a questão na universidade foi muito conturbada em relação a isso. Eu quase que perdi minha matrícula em relação a isso, a questão de trabalho, né? Que era até então o mais importante, se é que a gente coloca assim. E só para finalizar esse assunto, acho que porque, na verdade, muitas das vezes o trabalho é mais valorizado que o estudo. E isso vem desde pequeno, né? É mais interessante que você comece a trabalhar cedo do que você se formar, você tem um ensino de qualidade. E isso se dá também pelo fato de você não ter a mínima garantia que você vai ter uma vida estável, né? Ninguém te garante hoje em dia que você com a faculdade, você com um mestrado, um doutorado, você vai conseguir ter uma vida de qualidade, você vai ser valorizado propriamente dito, né? Mas voltando à questão do Márcio, primeiro a mesma coisa que a Constância fez, cara, é te agradecer por não ter abandonado seus amigos nesse momento tão complicado e te parabenizar também pela essa garra. Eu estava ouvindo a sua história e assim, mexe com o coração da gente. A gente que é baixa renda, a gente sabe que é doído a beça, é muito complicado a gente conviver nesse momento, porque já sem a pandemia já é difícil sim, é muito complicado você, às vezes, sustentar um ensino médio e correr para fazer pré-vestibular, e assim, eu fiz pré-vestibular comunitário, pagava taxazinhas pequenininhas, básicas, assim, de R$ 20 só para ajudar na cesta básica do pessoal, e assim, a gente sabe que muitas das vezes a gente não tem o mínimo apoio, a gente não tem o mínimo de esforço, e eu não digo nem por conta da gente mesmo, eu digo do Estado em geral, de estar apoiando esses alunos a quererem melhorar, e é muito difícil você falar para um amigo seu que ele tem que se esforçar, que ele tem que se empenhar, quando na verdade ele quer fazer isso, só que ele não tem as ferramentas necessárias. Então você vê assim, hoje em dia, um índice muito alto de
de pessoas que estão na universidade, todas eles de classe média alta, enquanto a gente que está na correria aí, muitas das vezes a gente não consegue, a gente acaba sendo fadado e obrigado a migrar para as universidades particulares. E aí é aquele famoso, trabalha e estuda de novo, é o que a gente tem para hoje. E aí, irmão, a minha pergunta em si, não seria nem uma pergunta, né, mais uma ideia mesmo. Você falou mais ou menos que pretende manter essa ideia do pré-vestibular. Mas você acha que agora que você teve uma amostra na sua escola, né, que deu certo, você teve 120 pessoas interessadas, você acha que a escola ela mudou um pouco vamos dizer assim, a visão dela em relação a isso? Você acha que a escola está mais presente agora? Ela mostrou um pouco mais de incentivo, de querer te ajudar, te auxiliar nisso? Houve algum órgão, alguma ONG, ou qualquer outra, enfim, qualquer órgão que possa estender a mão para você e falar assim, olha, Márcio, a gente gostou da sua ideia, a escola também gostou, os professores agora querem mudar, porque você falou a questão dos professores serem um pouco mais senhores de idade, terem um pouco mais de dificuldade na informática, mas assim, eu acho que seria interessante também essa reformulação dos próprios professores, deles começarem a ser introduzidos também na parte da informática, e isso aí também poderia vir no caso dos alunos. Eu acho que poderia ser essa troca, né? Os professores dão esse material que vocês precisam e vocês ensinam os professores. Houve essa ideia, houve esse questionamento? Como é que está essa movimentação de vocês aí? Então, fechando o assunto que você trouxe lá antes com o Aston, né, sobre as dificuldades, né, do trabalho, do ensino. Muitos estudantes passaram por isso esse ano, né, tiveram que criar trabalho no momento, né, porque também conseguir um emprego também não está nada fácil, né, está cada vez aumentando mais o nível de desempregados, e aí começaram a criar trabalhos realmente, né. Teve uma aluna do projeto que começou a vender lanche de noite para conseguir ter uma renda em casa, porque a mãe ficou desempregada. E aí ela se coloca no meio de um problema imenso, né? Porque ou ela estuda, ou então ela ajuda a mãe, ou ela faz os dois e morre de cansaço, né? Então teve muito problema em relação a isso. A gente passou por N tribulações em relação ao trabalho e estudo simultaneamente, né? Sobre a segunda pergunta, a gente conseguiu alcance, sim, significativo até. Por exemplo, teve um jornal, o Sputnik, um jornal russo, né, que achou o nosso projeto, divulgou o nosso projeto. Teve um jornal o Globo também, ele chegou no jornal Globo, eles gostaram do nosso projeto. Fora o alcance que a própria SEDUC teve, né, a SEDUC como órgão, depois que descobriu o projeto, eles divulgaram o projeto. Teve o abraço de direção, houve um receio antes, né? Porque é um passo no escuro. Nunca ninguém tinha tentado um projeto, um pré-vestibular online no CIEB 386. A gente nunca teve isso. O presencial deu errado. Então, o receio de iniciar um projeto totalmente no escuro, assim, sem expectativa nenhuma de certeza, nada, né? Foi muito complicado, né? Mas, assim, eles apoiaram, chegaram junto com a gente, né? Ajudar a buscar professor, fazer contato com um, fazer contato com o outro. Logicamente que eles também tinham um problema deles, não poderiam fechar, por exemplo, sempre com a gente, né? Porque existe a demanda da escola, que é já muito alta, ficou muito pior na pandemia. Assim, as cestas básicas, por exemplo, que a escola distribuía, né, teve um momento que teve 1.000 cestas básicas, 1.000, para um grupo de professores entregarem na escola, né? E ter que dividir em dias, em horários, e não gerar aglomeração, é uma responsabilidade que eles estavam enfrentando muito grande, né? Foi uma dificuldade extensa. Eu cheguei até a ajudar a distribuição, quando eu fiz 18 anos, fui autorizado a participar da ajuda das entregas e vi como que era a rotina cansativa, sabe? De ficar o dia todo na escola, que eu moro perto da escola, eu moro na rua do colégio, então para mim chegar até a escola era muito mais fácil. E ver essa rotina cansativa era muito... Porque não dura só no dia da entrega, né? A gente tinha que preparar tudo antes,
né? E depois ainda entregar. Então, era um mês, uns 20 dias do mês, gasto só com isso. Ainda tinha o ensino, as responsabilidades da secretaria, enfim, era muito grande. E a gente tentou também não consumir tanto eles nesse momento, sabe? A gente, logicamente, tinha os professores já para dar esse apoio, né? Mas no fim do projeto a direção gostou muito. Na verdade, o pedido da continuidade foi a própria direção que me chamou, né? Eles me chamaram porque eles se interessaram muito com o projeto, viram que o alcance foi grande, me chamaram de novo para montar para eles, né? O interesse, né, de dar continuidade, logicamente eu já tinha esse desejo em mim, mas a iniciativa de buscar foi a própria da escola. Aí eles me chamaram e perguntaram, pedindo ajuda para montar esse projeto e ajudar eles na continuidade do Pré-Vestes 86, que é um projeto mais criado para a escola, né? Da escola e para a escola. Boa tarde, Márcio. Meu nome é José Lucas. Também sou aqui da extensão junto com a Débora, do GP10. Eu queria, sinceramente, parabenizar. Sei que todo mundo tá usando esse verbo, mas eu acho que não tem como fugir. Muito chega a ser inspirador, sabe? Saber que, mesmo num ano de pandemia, muita gente passou por muita dificuldade. O Rio de Janeiro também não foi um dos melhores lugares para se estar. E a gente sabe que, se no dia a dia já é difícil, num ano como o ano passado deve ter sido, enfim, muito digno de vitórias, assim, de glórias. Mas eu fiquei interessado, assim, você falou, você tem já foi chamado, no caso, pela escola em começar esse projeto por mais um ano. Tem alguma coisa, pensando até que isso aqui está sendo gravado e vai ficar para quem for assistir, algum conselho para alguém que tem esse interesse em fazer um projeto, um pré-vestibular comunitário, algo que você faria diferente, ou agora que percebeu tem o intuito de fazer diferente? Tem alguma ideia nesse sentido? Então, um dos pensamentos novos, né, que surgiram desde a gente tentou colocar em prática já no final, mas o tempo já era curto e não deu esse tempo, né? Era de buscar uma forma mais específica, né? E garantir que o aluno fique no projeto, né? Porque a gente começou com muitas falhas e deixou que o projeto perdesse bastante gente, né? Não, assim, qualquer aluno já seria significativo o número, porque numa escola de 2.000 alunos, 120 participarem, para a gente é um número ótimo. Mas perder algum deles já era um número, já era bastante, já teria um impacto negativo para a gente, né, no projeto. E o conselho a nova medida que eu vou tomar e o conselho para as pessoas que queiram criar nas instituições, né, escolares, é de buscar um método de incentivo, né, que a gente está preparando já aqui, para que não seja só a aula, ou então só essa questão de ensinar, aprender, só pode ter, e é muito válido, ter outras trocas, né? Ter um momento que os alunos possam conversar entre eles e haja realmente essa interatividade. Porque, como na escola, né, tem alunos que só foram para a escola por amigos, né? A gente conseguiu manter muitos alunos no projeto por conta dessa amizade, né? Já que um aluno tinha um amigo dentro do projeto, conseguiu manter outro e foi puxando o outro, e aí faz normalmente aquela corrente que eu citei anteriormente. E para manter eles só a troca de entendimento, né? Ensino, eu ensino, você aprende. Essa troca dificultou só isso dificultou um pouco, né? Tem que ter essa troca mais interativa. Até professor, tem professor que brincava com a gente, isso já melhorava o dia tremendo, sabe? Uma troca mais didática mesmo, tipo, até pro lado mais pessoal, porque todo mundo enfrentou dificuldade, né? Todo mundo tava no mesmo mar, né? Em barcos diferentes, mas todo no mesmo mar, mesma situação. E aí, para eles enfrentarem o professor passou por dificuldades, o aluno também. Então, essa troca, né, de ensinar, de aprender, não só no âmbito educacional, mas no plano pessoal, né? Isso facilitou muito. E a gente não se ligou nisso no início,
né? Mas no final a gente percebeu que isso, a porcentagem de alunos que mantiveram era justamente aqueles que tinham essa troca mais pessoal, né? Os que permaneceram no projeto tinham muita facilidade de comunicação pro lado pessoal, né? A dificuldade pessoal, a pessoa passava, compartilhava e a gente conseguia manter eles aqui. E os que não se comunicavam, não tinham essa troca, desistiram do projeto já no início. Então a gente percebeu que essa troca, essa comunicação de criar laços amigáveis dentro do projeto facilitou que o aluno ficasse no projeto. E agora que a gente entrou nesse campo das metas, eu queria saber se além dessa meta que você anunciou, se você tem mais alguma. Algumas, né? Metas no próprio projeto, é isso? Isso, Para alcançar? sim. Então, eu conheci também, a gente fez muitas parcerias com uma ONG, Mundo Gentileza, se eu não me engano, que eles fazem, o pré-vestibular deles é mundial, né? Não, brasileiro, atende o Brasil inteiro, nacional, perdão. E aí eles atendem aqui o Brasil, né? E eu consegui buscar professores desse projeto também. Uma professora também que ela é do Rio, mas ela dá aula nesse projeto, né? E a gente fechou algumas parcerias já e algumas metas para esse ano agora, né? E algumas aulas que possam ser compartilhadas, então algumas ideias que possam bater umas com as outras, né? Para a gente conseguir ter uma interatividade maior com quem precisa, né? E a gente saiu desse campo já só numa escolar, né? Passou agora para um campo mais regional. A gente quer alcançar não só o CEP do 86, mas a gente tem que alcançar os outros CEPs aqui por perto, né? Já deixou de ser só algo escolar. A gente está abrindo um leque um pouco maior para alcançar mais alunos, né? Porque se a gente chegar, por exemplo, no centro de Bangu, já é um alcance tremendo para a gente. Que o nosso é um subbairro, na verdade. Jardim Bangu é um subbairro. E se a gente conseguir chegar no centro, né, no Colégio Bangu, no Colégio Leopoldina, né, os colégios que são mais próximos aqui, mas que atendem um número grande de alunos, seria já algo extremamente significativo. É uma meta desse ano, praticamente, uma meta que a gente quer buscar. Valeu. Agradeço, gostaria de parabenizar pela iniciativa do Márcio. Boa tarde a todos. Então, eu não sei se você conhece a Fundação CCERJ, eles têm um pré-vestibular social que já tem uns 5, 10 anos já, eu acho que... O que seria a Fundação CCERJ? São várias universidades do Rio de Janeiro que eles fizeram um consórcio para dar aula, oferecer alguns cursos à distância. Eles também, UF, Rio, entre outros, eles têm um pré-vestibular social que eles têm professores que são bolsistas, né? Eles fornecem o material, normalmente é presencial, né? Como na pandemia ele deve estar fazendo agora o meio online, né, EAD, por causa da situação. Acho que seria uma boa você entrar em contato com eles para auxiliar nessa questão da parte institucional, na organização, que é um momento complicado, isso eu acho, meu ver, contribuiria para vocês crescerem cada vez mais esse projeto, que é extremamente importante. Essa aí, só uma... Depois você pode, eu não vi o nome do projeto, depois você me passa, que eu já ouvi falar, já pesquisei muitos projetos, assim, em relação ao ensino. Eu pesquisei muita coisa antes de começar, porque eu tinha muito receio de dar um passo e não dar certo, né? Porque uma coisa é eu me frustrar com os meus planos, eu conseguiria, sei lá, talvez o meu impacto seria para mim, né? Mas quando a gente coloca, eu criei o projeto e depois de ter vários alunos atendidos, o projeto acabar, né? Então, eu tive que me preparar muito para isso não acontecer, porque eu não queria que piorasse ainda mais o psicológico dos alunos, né? Porque já estava muito abatido. E aí, eles iniciaram o projeto, criar expectativa com o ensino e do nada acabar, né? Então, eu tive que buscar pessoas que já tinham feito, né, outros projetos, até no modo presencial, e tentar buscar uma forma que já tenha sido garantida outras vezes, né? Oi, gente. Então, vou dizer um pouquinho assim sobre a minha experiência, né, com pré-vestibular social.
Eu, enfim, vou me apresentar, né? Meu nome é Adriano, eu sou morador aqui do Complexo da Maré, tenho 24 anos, me formei em gestão pública e atualmente estou fazendo mestrado em planejamento urbano e regional, né? Então, né? A experiência que eu vou contar foi o pré-vestibular na qual eu fiz parte, que também foi meu tema de TCC, né, que é o Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré, que, né, reduzindo esse nome, se chama CEASME, mas que é uma instituição aí que atua há mais de 20 anos aqui no Complexo da Maré, né, não era uma instituição, mas se tornou ao longo do processo, né, mas que, enfim, traz sempre uma proposta aí de reflexão, né, nos seus trabalhos, né, acerca da cidadania, da noção de pertencimento, do desenvolvimento dos mareenses, né, a gente gosta de se chamar enquanto mareenses, né, para se entender aqui, né, como, enfim, pertencente desse lugar, né, e além disso tem os pilares, né, que são a educação e a cultura, né. O Centro de Estudos, né, e Ações Solidárias da Maré, ele se deu a partir de a junção de alguns moradores, lá em 97, alguns moradores se reuniram, né, ao longo desses anos, e pensaram na construção de um pré-vestibular. E aí esse pré-vestibular, ele se iniciou, assim, na Igreja Católica, então essas pessoas também eles construíam um movimento dentro da Igreja Católica e também faziam parte de partidos, então eles construíam o Partido dos Trabalhadores ao mesmo tempo nesse processo. E essas pessoas, eles se organizaram, né? Eles eram jovens, eles tiveram acesso ao ensino superior e entendia que havia uma necessidade de suprir a necessidade da educação dentro do próprio território, né? Analisando ali aquela realidade, analisando o contexto na qual estavam inseridos e a importância de inserir mais moradores dentro do Complexo da Maré, dentro das universidades, né? E aí esse grupo teve a oportunidade de ascensão e a conclusão em curso superior, né? E em sua maioria eram de instituições públicas e naquele momento era uma novidade, né? Que pessoas que favelados construíssem para vestibulares sociais, né? E não era porque muitos pré-vestibulares eram construídos por pessoas que não eram desse espaço, né? E aí a inovação do projeto era de que pessoas que moram nesse lugar, elas aplicassem esse pré-vestibular, né? E aí é importante também lembrar, né, que a criação foi lá em 97, com as políticas educacionais, né, vigentes no governo Fernando Henrique Cardoso, né? E eram baseadas numa discussão complexa, né, que envolve temáticas internacionais, né, e simultaneamente, né, enfim, existia um processo muito complexo. Mas, assim, já trazendo o contexto do centro, né, do centro, né, do CEASME, uma das características era isso, né, que esses moradores, né, que construíram esse pré-vestibular, depois que concluíssem os seus cursos, obtiveram acesso e a participação na construção, né, dos movimentos sociais dentro do Complexo da Maré. Então, essa construção foi, de fato, muito importante, né? Essas características possibilitaram, de fato, né, a consciência das suas condições de excesso, de exceção, né, e de necessidade de superarem as suas presentes realidades, né? E aí, segundo as informações colhidas, né, do Maré em Dados, né, que é o Censo 2000, né, que foi construído também por essa instituição, eles conseguem visualizar que essas atividades, né, do pré-vestibular eram compostas majoritariamente por pessoas do próprio Complexo da Maré e que ali tinha um índice de aprovação em universidade pública, né, ao longo do tempo muito satisfatório, né, e que possibilitou mostrar a grande relevância social da existência do CEASME, né? E aí o CEASME ele surge com 4 pilares, né, sobre educação, comunicação, memória e renda, e aí a educação se dava através de reforço escolar, né, que é o pré-vestibular como um todo, a comunicação que proporcionava, né, aos moradores a capacidade de mudança, né, a partir do diálogo. Então, o trabalho de pertencimento era muito importante nesse processo.
Além disso, a memória, né, que estava atrelada ali também à comunicação, mas que também surge um novo projeto desse centro, que é o Museu da Maré, né, que, enfim, muitas pessoas conhecem. Então, o Museu da Maré, ele é um projeto dessa instituição, e além disso, a renda, né, como um pilar aí bem importante nesse processo, como entendendo que a educação é um processo também aí de ascensão de renda, né, era o que se compreendia, né, a instituição, né, ela começou com pré-vestibular, ela cresceu tanto, tanto, durante, né, o governo Lula, ali no começo. Na verdade, boa parte, né, desse governo, ela cresce tanto, e a partir de tantas demandas, né, que elas se tornam, existe a necessidade de fazer muitas ações, existe a necessidade de se intitular enquanto ONG, né, então ela sai de um projeto que visava outros projetos também, para se institucionalizar. Então, é um processo muito interessante para entender a proporção que isso se toma, né, durante esse processo educacional. E isso tem um impacto tão grande no Complexo da Maré, que hoje nós somos uma das favelas que mais tem pessoas dentro das universidades públicas e privadas, né? Então, é um trabalho de 20 anos que a gente tem aí como exemplo Renata Souza, né, que passou por esse projeto, a gente tem Marielle Franco, que também passou por esse projeto, né, tipo, eu também fui uma das pessoas, né, não que eu tenha grande relevância, mas, tipo, eu também, tipo, fui uma das pessoas que passou por esse projeto. Enfim, nós temos aí grandes nomes, né, que estão no cenário político da cidade e do mundo, né, e que não se deu do nada, né, foi um trabalho aí de 20 anos que foi construído com muito suor e com muita dedicação, né. Existe uma cultura dentro do pré-vestibular, hoje, né, vou contar como é que ela está hoje, né. Hoje a instituição, ela só vive do pré-vestibular, e não só o pré-vestibular, na verdade, é o pré-vestibular, o preparatório para o ensino médio e o preparatório da quarta série do quinto ano para o sexto ano. Então, enfim, existem vários pilares aí vários públicos, então, que são atendidos nesse sentido, né? Não é só o pré-vestibular. Hoje a instituição vive de voluntariado, ela já tem um corpo muito grande, né, de funcionários, mas em 2007 ela vira um racha, né? Existe um racha onde esse racha, né, gera a Redes da Maré, né, para quem não conhece, né, ou, enfim, é muito conhecida, mas a Rede da Maré, ela vem do Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré a partir desse racha em 2007. E por questões políticas, né, que as pessoas que geriam a instituição não concordavam, então ela sofre esse racha, os projetos se perdem, né, ao longo nesse racha. Hoje, a Redes, ela tem aí um corpo muito grande, e enquanto o Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré, não, o SEAG, ele vive de voluntariado. Então, a gente tem esses dois pilares, esses dois cenários dentro daqui do Complexo da Maré. Mas que isso não é uma questão, isso faz com que, inclusive, após 20 anos, né, essas duas instituições, elas quadruplicam o número de moradores dentro do Complexo da Maré, do Complexo da Maré dentro das universidades. Então, esse trabalho, ele existe hoje a partir de uma resistência dos próprios educadores com os educandos, que são os educadores ainda continuam sendo aqueles educandos que tiveram a oportunidade de entrar na universidade, e eles voltam, né, eles retomam ainda hoje para continuar dando aulas e fazer com que o projeto ele continue, né. Então, esse é o cenário hoje que a instituição vem vivendo. Então, vivemos de voluntariado nesse momento, com professores que eram ex-alunos, inclusive, e aí existe esse ciclo e essa cultura, né? Eu não sei se o Caio tem algo para complementar, mas, assim, só para concluir a minha fala, hoje a instituição, além disso, né, as aulas estão acontecendo remotamente.
atualmente, os mesmos moldes que existem presencialmente. Então, esses moldes são sempre a necessidade de criar o sentimento de pertencimento das pessoas, não se desvincular da política. Então, todas as aulas têm muito debate político em relação a isso. Conversamos sempre em aulas, em datas comemorativas, existe aulões, então a gente tem aulões de racismo, a gente tem aulões de Nacional da Mulher, né, para pensar o machismo na sociedade, a gente tem, enfim, diversos assuntos que se interseccionam dentro das próprias aulas. Antes, né, a gente também fazia aulões, antes da pandemia, né, de campo, então a gente levava os alunos, né, na Floresta da Tijuca para estudar geografia, biologia, qualquer coisa assim do tipo que pudesse linkar, né, com naquele processo, mas não para me alongar mais, eu acho que aí podem abrir para perguntas e a gente pode ir dialogando, mas o SEASM hoje ele está se estruturando nesse sentido, assim, através do voluntariado, com muita dificuldade, mas resistindo a cada momento político em que a gente vive, né? Enfim, acho que é isso. Fica aí o depoimento do Adriano sobre um pré-vestibular comunitário de bastante sucesso, e é importante lembrar que esse pré-vestibular começou como o do Márcio, né? Com pequenos passos e uma junção bem micro mesmo, e pouco a pouco eles foram se expandindo e ampliando e se fortalecendo até virarem isso que eles são hoje depois de 20 anos. Isso mostra a importância desse pontapé inicial de alunos como o Márcio, de criar esses projetos pré-vestibulares e também a importância de encorajar esses projetos para que eles possam se fortalecer, porque a gente vê, como o próprio depoimento que a Adriane acabou de falar, que esses pré-vestibulares têm um impacto social muito relevante. Hoje a Maré, como ele também disse, é uma das comunidades que tem o maior número de moradores que conseguiram entrar no ensino superior. Então fica aí esse depoimento. E agora a Monique, ela também tem um depoimento de uma experiência também muito legal para compartilhar com a gente, né, Monique? Valeu, Washington. Primeiro, eu gostaria de parabenizar o Márcio, muito legal o projeto, e muito legal o senso de responsabilidade que você teve com esse projeto, e é muito difícil manter um controle sobre o projeto como um todo, sendo estudante ainda, né? Você também participava das aulas, então, parabéns. Você fez um duplo trabalho de estudar e acompanhar os alunos e manter os dados. Incrível, assim. Continua nisso porque está muito maneiro. Também a gente vê a necessidade de se institucionalizar essas questões, né? Porque esses projetos surgem de uma ausência. Não é simplesmente o Márcio que quis fazer um pré-vestibular, ele sentiu a necessidade e não tinha ninguém ali por ele ou pela escola dele. Então, assim, legal o projeto, mas também legal a nossa luta de tornar isso algo natural, de não ter mais essa ausência, né? Enfim, se o Adriano quiser me ajudar, o Adriano também participa do projeto que eu faço parte, que é o Preparatório Milton Santos, do IPUR. Eu sou Monique, eu fiz gestão pública também, na UFRJ, agora eu faço o mestrado em planejamento urbano lá no IPUR. E o Preparatório Milton Santos está no 2º ano, esse ano nós vamos para o 3º ano, e ele é fruto de muitas lutas do coletivo negro Maria José Justino, lá do IPUR também, que tem uma história de pressionar por cotas, né, na pós-graduação do IPUR, cotas para pessoas negras. E em 2019, eu acho que foi o primeiro ano com essas cotas, então, no final de 2019, os alunos, né, os alunos negros, sentiram a necessidade de se ter um preparatório para auxiliar os alunos negros que estariam ingressando no mestrado ou no doutorado do IPUR a partir dessas cotas que surgiram agora nessa última década, né? E aí nós temos várias experiências, assim, também atravessadas pela pandemia no nosso 2º ano. Eu não fiz parte como aluna, o Adriano fez em 2019, para entrar no ano de 2020. Eu fui só em uma aula para ver como é que era o projeto, mas aí trabalho também, tudo que vocês falam, já me impossibilitou de participar das aulas. Mas esse ano de 2020 eu participei como monitora, ajudando essa nova turma que ingressou agora em 2021 a entrar no processo.
o projeto ele visa auxiliar os alunos que querem participar do mestrado, porque é onde inicialmente tinha a prova, né? Esse ano não foi prova por causa da pandemia, foi uma resenha crítica, um memorial, avaliação de currículo, entrevista. Então, a gente tenta auxiliar os alunos em cada processo dessa etapa de inscrição. Então, nós temos um aulão com alunos do doutorado ou do mestrado que já estão mais antigos, né, no programa, ensinando, dando dicas aos alunos de como preparar um memorial, qual a linguagem deve ser usada, que tipos de experiências são interessantes se ter naquele memorial, como preparar o currículo Lattes, por exemplo, que é algo bem complexo, não é um simples currículo, é uma plataforma difícil. Nós temos aulas sobre os textos, a bibliografia que o programa indica para se fazer a prova, quando era presencial, e esse ano a resenha. Então, esse ano, no processo seletivo de 2021, nós tivemos 60 alunos inscritos para fazer o preparatório. Nós tentamos não deixar as turmas muito grandes, justamente para ter essa aproximação entre os alunos e os textos e os monitores, e a gente saber a vida de cada um, qual o processo de cada um, as necessidades de cada um. Então, nós fizemos um levantamento para ver quem tinha acesso à internet, por exemplo. Fizemos uma vaquinha solidária para comprar chip para quem precisava, de chip, de créditos. E como a turma tinha 60 alunos, nós achamos melhor dividir em 2 turmas. Então, durante mais ou menos 2 meses, se eu não me engano, nós tínhamos aula segunda e quarta e terça e quinta, para essas 2 turmas. Tinha aluno que assistia todas as aulas, né, em todas as turmas, e os alunos do mestrado e do doutorado do IPU se revezavam entre ler os textos e escolher aqueles textos que tinham mais aproximação. Por exemplo, a Débora é minha orientadora desde a graduação e eu estudo com ela neoliberalismo. Então, os textos que eram mais sobre neoliberalismo, eu pegava e discutia com os alunos. Os textos que eram sobre, sei lá, metrópoles, um aluno que pesquisa sobre metrópoles ia estudar e ia discutir com os alunos, e assim nós fomos fazendo. Ajudando todo mundo, né, da forma que dava, às vezes tendo uma conversa com aquele aluno que estava mais desmotivado, que é o que vocês falaram no começo também, é um processo muito estressante. Você fica muito preocupado em fazer tudo certo, em dar conta de tudo, em conseguir entrar no programa que você quer entrar, e às vezes o problema não é nem o diálogo com a bibliografia, mas sim o peso de carregar aquele processo seletivo. E aí tinha momentos que a aula era basicamente isso, a gente discutia o texto, mas também conversava sobre como aquilo se aplica nas nossas vidas, por que você tem interesse em fazer um mestrado em planejamento urbano, e por que você deveria fazer, porque você também faz parte do IPU, porque você também vai agregar algo estando naquele instituto, mesmo que a sua vida seja super diferente da minha, e a sua experiência familiar não tenha nada a ver com a experiência familiar daquele ideal de quem faz mestrado, de quem faz doutorado, como todo mundo ali deveria se sentir digno de concorrer a uma vaga num mestrado, num doutorado, numa instituição como a UFRJ. E no final nós fizemos um preparatório para as entrevistas, como se portar, não vou falar não ficar nervoso, é óbvio que todo mundo fica nervoso em entrevista, mas como lidar com o seu nervosismo, como fazer da sua experiência de vida algo que agregue a você como aluno se inscrevendo ali naquele processo. E assim, foi uma experiência incrível. Nós continuamos mantendo contato com muitos alunos que pediram para a gente avaliar o processo seletivo deles em outros institutos também. Dá uma olhadinha aqui no meu projeto de pesquisa, essas coisas assim. Acho que esse ano nós tivemos 10 optantes, que são as pessoas que se inscrevem pela cota para negros, pretos e pardos, né? Tivemos 10 optantes aprovados. No meu ano, que é o ano do Adriano, também foram 10. A gente está tentando mapear quantos fizeram as aulas do coletivo, quantos não fizeram, para tentar melhorar, né, até o nosso método. Mas é complicado, é o que o Márcio também deve estar sentindo, mapeando essas coisas, é difícil. Mas eu acho que é basicamente isso. Não sei se o Adriano quer incluir mais alguma coisa. Não, acho que você falou tudo.
Débora também gostaria de acrescentar algo. Gostaria primeiro agradecer, né, a vinda do Márcio pela experiência que ele narra e também agradecer a cada um de vocês, né, que tem trazido, compartilhado, né, essas experiências. Eu queria mesmo trazer alguns elementos que vocês falaram de reflexão. Acho que a Monique já colocou um pouco sobre isso, e o Márcio também, quando falou das discrepâncias, né, em relação ao ensino privado e ao ensino público, em relação às questões de renda, em relação às questões culturais mesmo, simbólicas, assim, o entendimento que as famílias têm em relação ao ensino superior também em decorrência das vivências, né, de como, muitas das vezes, esse espaço só pôde ser ocupado por aqueles que poderiam, que não precisavam trabalhar, né? Então, é uma questão de classe que a gente se depara o tempo inteiro, né? E que todas essas experiências vêm buscando romper exatamente o que a Monique até colocou, acho que de uma maneira muito, assim, conseguiu sintetizar, né? Ou seja, são ausências. Não seria necessário caso houvesse, de fato, uma maior ação, né, do poder público, do Estado, das políticas públicas em prol da educação, né, e, sobretudo, de uma educação que seja cada vez mais, é o que a gente sempre enfatiza, né, emancipatória, ou seja, que dê escolha para as pessoas, né, que as pessoas possam, a partir da educação, não se tornar simplesmente trabalhador para ter uma renda de sobrevivência, ou seja, ser mais do que isso, realmente alcançar realizações, porque cada um de nós é pleno em possibilidades e potencialidades. Então, essa experiência que o Márcio traz, que o Adriano vivenciou, que a Monique atua, né, e que o IPUR, né, atua com o coletivo, é exatamente tornar, né, esses espaços cada vez mais ocupados por aqueles que escolham estar ali, e não tenham nenhuma outra restrição que não a de buscar isso como um caminho. E a Constância lembrou que a gente ouviu com muita ênfase aquelas declarações de que nem as famílias, e muitas vezes, nem as famílias acham que aquele espaço deva ser ocupado. Então, isso é o que a gente tem cada vez mais que desmistificar, né? Colocar a universidade mesmo como um caminho a quem quiser escolher por ele, e não só a um ou outro que tem aí ou seja, o sentido do privilégio de estar na faculdade. É um privilégio estar na faculdade no sentido do quanto a universidade amplia os nossos horizontes, mas deve ser cada vez mais colocada qualquer um que desejar fazer parte disso, porque isso enriquece, inclusive, a diversidade do que a gente aprende. Eu cumpri toda, né, sou agora professora, e aprendo com cada uma dessas experiências, e a riqueza que vocês trazem, vivências que são trazidas a partir dessa diversidade. Ocupar o espaço universitário a partir disso é muito importante. Um ponto que eu queria colocar para o Márcio era o que nós, então, poderíamos fazer para colaborar, porque eu acho que é muito importante também, se a gente puder manter esse diálogo, né, com o Prevest 386, ou mesmo a partir do Márcio, a partir também dos professores. Como você acha, Márcio, que a gente poderia colaborar com vocês em relação a uma continuidade do projeto para esse ano? Acho que o principal, que a gente mais necessita nesse momento é o apoio, né? Se a gente já tiver o apoio assim, de início e abraçar essa ideia que possa expandir ainda mais, né? Ter abraço e apoio. E no decorrer do curso a gente poderia marcar alguns debates com os próprios alunos, né? Para eles terem a consciência de que o projeto já foi reconhecido em um nível maior do que eles saibam, né? Porque eu falo para eles, mas convencer eles de que aqui realmente
mudou realmente muito ajuda de uma forma muito complicada, né? Como você é uma pessoa só. Mas quando os professores falaram, ou então quando eles viram os resultados do projeto, eles viram como isso alcançou, né? Então, dá essa mesma experiência aos novos, né? Só que desde o início. Porque os de 2020, né? Só tiveram isso no final do ano. Seria bom, já no início do projeto, eles já terem esse senso, sabe? De que vai valer a pena, vai alcançar novos horizontes, mesmo que não seja a universidade no ano que fizer a prova, mas já vai ter a experiência de viver no projeto ou de fazer a prova, sabe? É isso que o abraço, o acolhimento e a divulgação também, né? Quanto mais alunos alcançarem, mais o projeto anda. Então, eu acho que, assim, a grande mensagem dessa live, né, que a gente está fazendo, esse vídeo, né, que a gente está propondo, essa conversa, essa roda de diálogo que a gente está tendo aqui, é passar para quem está nos assistindo, os alunos que estão nos assistindo, que o pré-vestibular é sim um canal de acesso às universidades, eles funcionam. Para as pessoas que estão organizando os pré-vestibulares, que continuem nesse caminho, porque os pré-vestibulares são muito importantes para as pessoas de baixa renda, porque são pessoas que realmente têm dificuldade já estrutural mesmo de competir com pessoas que vêm do ensino privado e também têm dificuldade de competir com pessoas que fazem vestibular. Então, esse pré-vestibular comunitário, ele consegue satisfazer uma demanda que o Estado não está sendo capaz de cumprir. E também para os familiares também acreditarem também no ensino dos pré-vestibulares, acreditarem nisso, estimularem os seus filhos a levarem a sério os estudos e a crescer na vida acadêmica, assim mesmo, de fato. Até para as pessoas que podem ajudar também. Muita gente que está assistindo esse vídeo talvez possa contribuir com alguma quantia de forma financeira ou até de forma de divulgação mesmo, né, nas redes sociais, que também poderiam ajudar. E também, a última coisa que eu queria falar assim, é que essa história de que pessoa que faz pré-vestibular tira nota baixa, é um mito. Pessoas que entram em cotas nas universidades, que é um demérito, também é um mito. Eu conheço muita gente que entrou por cota e hoje tira nota melhores do que pessoas que não entraram por cotas. E também essa questão, né, funciona, uma coisa necessária e tem um impacto social enorme. Eu acho que essa é a grande mensagem dessa roda de diálogo que a gente teve. Se alguém quiser acrescentar mais alguma coisa, alguma pergunta. Eu ia falar que o Washington disse sobre a escola, ter sobre o lugar de pertencimento. Acho que é algo que vale a pena a gente bater na tecla, né? De talvez ter um debate, como o Márcio falou, alguma live, com os alunos assistindo para a gente falar sobre isso. Porque eu sou cotista, o Adriano é cotista. Nós passamos muito bem colocados, tanto na graduação como agora no mestrado. Então, acho que desmistificar isso da cota ser algo pior ou alguém te dando uma chance mais fácil, que não é verdade. É seu lugar, é seu direito, você tem que estar ali. Então, adoraria construir algo nesse sentido. Eu acho que já pode ficar, né? A gente já pode começar a ir para os encerramentos, mas eu acho que já pode ficar como sugestão, Márcio, de vocês nos demandarem, porque como a gente tem, né, o canal do IPUR, tem as lives, tem aulas, as nossas aulas podem ser públicas, ou seja, a gente pode organizar, dependendo do tema que vocês quiserem discutir na escola, temas que podem vir a ser para redação, temas que podem vir a ser para matérias específicas mesmo, que venha a ser cobrado no Enem, que a gente possa, às vezes, organizar alguma live, convidar professores da universidade para auxiliar esse tema. E eu acho que uma sugestão que também fica, que eu acho que a Monique trouxe da experiência do preparatório, é justo colocar os alunos, mas também como
monitores, né? Não sei como vocês organizaram isso, mas eu, como professora, percebo que o engajamento dos alunos é muito maior quando vocês tomam a frente, né? Porque vocês aportam muito conhecimento, muita forma de ver determinados temas, e isso também é um incentivo para o outro. Então, às vezes, pequenos grupos, né, com monitorias, pode ser uma forma de pessoalizar, né, de horizontalizar, é a melhor palavra, horizontalizar o processo de conhecimento, né, que não seja tão distante, sobretudo nesses aplicativos. Eu acho que fica aí uma possibilidade de proximidade a partir do momento que a gente engaja os próprios alunos como sendo vetores, né, desse conhecimento. Bem, gente, eu acho que eu queria que só, assim, vocês pudessem fazer uma última palavra, se quiserem colocar alguma consideração, o próprio Márcio também. Da minha parte, só agradecer essa oportunidade, né, de nos encontrar, a Constância também quer falar. E esperar, assim, que os nossos futuros gestores de GPDs, não reproduzam o mesmo, sabe? O que veio acontecendo até agora, como, por exemplo, a questão da exclusão, que todos os brasileiros têm os mesmos direitos, está na Constituição. Por que não, né? Está na Carta Magna Brasileira. Então, nós devemos, sim, lutar pelos direitos e que os futuros gestores não reproduzam o que foi feito até agora. Essa é a minha mensagem de coração para todos e para os nossos colegas. Só para finalizar, Márcio, te agradecer mais uma vez aí pela iniciativa, desejar muita sorte, dizer que você não está sozinha nessa, ainda que possa parecer que está sozinho ou alguma coisa do tipo, saiba que você não é o único, que agora que a gente já se conhece, eu estou à disposição do que você precisar também, o que tiver ao meu alcance, ou até o que não tiver, saiba que o GP10 em especial dentro da universidade se mostra muito solícito em tudo. Eu acho que é o mais importante nesse grupo aqui da gente aqui, é o que as pessoas se mostram muito esforçadas, independente do que seja, pode ser uma ideia louca, mas eu digo assim, o GP10 ele se mostra muito presente em relação a isso, das pessoas quererem ajudar, correr atrás, e também se dá muita questão disso, né? Como tivemos exemplos aí do Washington, do Adriano, que são pessoas que vieram da comunidade, sabem o que a gente precisa na nossa sociedade, né? Não é uma coisa muito fantasiosa, tem muita gente que muitas das vezes não conhece a nossa vivência e tem essa ideia do que é, né? Mas a gente já viveu na pele o que é o sofrer. Então, o que você estiver precisando, quiser colocar para frente esse projeto, é o total apoio, sabe que você tem grandes amigos agora aqui, e eu te dou total apoio e desejo sorte nessa caminhada, cara. É só o começo, vão ter muitos obstáculos aí pela frente, sim, mas isso não quer dizer que você não vai conseguir alcançar. Coloca aí que daqui a uns 2, 3 anos aí você ganhando um memorando pelo início de um projeto pré-vestibular e quantas outras pessoas, jovens, adultos e crianças você vai estar ajudando a conquistar um ensino superior, que é tão idealizado, é tão difícil chegar lá, mas quando a gente chega a gente vê que é algo necessário na vida da gente, né? Todos os brasileiros deveriam sim ter acesso à educação de qualidade, ter acesso a uma universidade pública de qualidade, afinal de contas, não adianta ter uma universidade pública de qualidade, ser a melhor da América Latina, ser a melhor em tantos outros prêmios, e quando o povo brasileiro não consegue ter acesso a ela. Então, isso é um caso que a gente tem que lutar mesmo e batalhar para que todos possam chegar de uma forma digna, justa e equivalente, né? Todo mundo tem direito à educação. E é isso. Obrigado, meu querido. Eu queria só, mais uma vez, reiterar, né, a admiração por esse processo, do projeto, e falar que, cara, vai nessa. Sinceramente, se você conseguiu tocar num ano difícil como foi 2020, para frente, como a Monique falou, né, estudando e conseguindo investir, driblar as intempéries e fazer o seu tempo render com isso, quando tiver condições não ideais, né? Porque a gente não sabe nunca o dia de amanhã, mas uma condição um pouco mais propícia, eu acho que
pode ter um desenvolvimento e ainda mudar a vida de muita gente. Desejo tudo de melhor aí no projeto. Eu só queria agradecer pelo debate. Essa conversa a gente tem que passar adiante, tem cada vez mais pessoas terem acesso. Isso é muito importante. Parabenizar pelo projeto, que é realmente muito importante e é muito maneiro ver uma pessoa tão jovem entrando em um projeto tão grande, que mexe com tantas pessoas, tantos jovens. Isso é muito maneiro mesmo. Continua assim, que você vai longe. Márcio, você quer fazer alguma consideração final? Agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui, né, de compartilhar e divulgar esse projeto que foi criado no intuito de somente favorecer aqueles que mais precisam, né, assim como eu, que também estava precisando, tive necessidade desse projeto. Esse espaço também agradecer aos professores, né, que se dedicam à educação, as pessoas que se mostram dedicados à educação, né, que ainda acreditam nesse sentido, porque é o que salva realmente. Não tem outro motivo, assim, a não lutar, né? A educação é que liberta mesmo, não tem jeito. Então é isso, gente. Eu quero muito agradecer, também convidar o Márcio para conhecer mais ainda, né? Conhecer o GP10, conhecer, porque eu acho que o seu perfil, Márcio, só nos auxilia a pensar assim, desafios para enfrentar na gestão pública, né? Você está já atuando, né? De alguma forma, como um gestor nesse sentido de criar ideias e de aprimorar, né, a atuação do Estado e dos serviços públicos. Então, seja muito bem-vindo sempre que quiser no nosso curso, para trazer a experiência, para compartilhar, para pedir auxílio no que a gente puder em termos de debate sobre as temáticas. Eu acho que a gente pode continuar a realizar esse diálogo, né? E agradecer a todos que participaram, o Washington, que promoveu essa conversa, né? O Zé Lucas, o Jonathan, a Carolina, a Constância, que estão à frente, né, desse diálogo, o Adriano, a Monique e o Caio, por terem trazido, né, as suas experiências. Então, acho que a gente pode encerrar e convidar a todos que vão nos assistir para apoiar, né, conhecer esses projetos e apoiar a ação, né, dos estudantes nessa transformação aí tão importante, né, para o ensino, para a educação, para o acesso à universidade. Então, muito obrigada, gente.